entrar numa contratação que eu acho que é a mais estapafúrdia do mundo corporativo brasileiro de todos os tempos. Me refiro à contratação da IBM para serviços de Omnichannel na CEMIG. O senhor, juntamente com o superdiretor Eduardo Soares, definiram que a IBM poderia ser contratada diretamente sem licitação, com o objetivo de manter a empresa A&C do ex-secretário de Estado dentro da CEMIG por meio de um contrato sem licitação de 1,11 bilhões de reais pelos próximos 10 anos. Uma contratação feita nos moldes guarda-chuva, em que os vários contratos de atendimento presencial e outros foram delegados para a IBM subcontratar. O senhor acha essa contratação ética, moral e legal? Deputado, a contratação da IBM resultou de um processo amplo de discussão dentro da empresa, né, exatamente para um objetivo de transformação no atendimento ao cliente, no serviço de atendimento ao cliente. Um processo amplo, foram meses de discussão com 2 PMIs, depois com o convite a várias empresas. Eu posso até ser um pouco mais detalhado, vamos dizer, o senhor está mencionando também aí o tema da A&C, talvez então, se o senhor me permitir, eu vou fazer aqui uma cronologia, né? A A&C prestou serviços à CEMIG desde 2008, se eu não me engano, né? O último contrato da A&C, ele venceria em fevereiro de 20 e em julho de 2019, portanto, muito antes de eu chegar à CEMIG, foi autorizado pelo Conselho de Administração a realização de uma nova licitação para substituição do serviço de call center, mas essa licitação se atrasou, né? Então, acabou que houve a sugestão da diretoria, à época de suprimentos, de rever a especificação técnica. Essa licitação atrasou, e aí houve a necessidade de uma prorrogação excepcional do contrato da A&C, porque não haveria, a gente está falando de quase 1 milhão de atendimentos por mês, então é muita coisa, né? Para não ter descontinuidade da prestação de serviços, houve a necessidade da prorrogação excepcional do contrato da A&C. Eu lembro que a licitação foi aprovada em julho de 19, portanto, muito antes de eu chegar, e essa prorrogação foi solicitada, então, pela diretoria de suprimentos, em razão desse atraso, por força da mudança nas especificações técnicas. Então, esse é o tema de por que a A&C teve a prorrogação do seu contrato por mais 12 meses, então, de fevereiro de 20 a fevereiro de 21. Né? Depois de fevereiro de 20, nós temos a chegada da pandemia. Né? Pandemia, se não me engano, é março, né? De 20. E aí, o que aconteceu? A gente, de fato, percebeu a fragilidade do atendimento digital para os clientes da CEMIG, né? WhatsApp, e-mail, aplicativo, né? A fragilidade desse atendimento, porque as agências físicas fecharam, né? E houve muitas restrições para o funcionamento dos call centers. Né? Então, com essa fragilidade do atendimento digital, nós, efetivamente, solicitamos à diretoria de distribuição e à diretoria de tecnologia de informação uma revisão do modelo de atendimento. Esse modelo de atendimento era um modelo totalmente desintegrado. Nós estávamos falando de, aqui de novo, eu posso me confundir aqui, mas acho que são 14 contratos, um para a agência física, um para o posto de atendimento fácil, um para o totem, um para o aplicativo, um para o SMS, um para o WhatsApp. Esses eram todos contratos
independentes e não integrados. Então, se o cliente fosse a um canal e não tivesse aquilo resolvido, ele tinha que ir a outro canal, ele tinha que começar tudo de novo, e num modelo que não era nem igual à funcionalidade dos vários canais. Então, nós solicitamos, dentro do conceito, que hoje é um conceito que está até... Na época não tinha isso, mas hoje tem a resolução 1000 da ANEEL, que pede exatamente a integração e a omnicanalidade. Né? Essa é uma nova resolução da ANEEL, mas, obviamente, que já se conhecia que esse é o caminho para o serviço de atendimento ao cliente. Pedimos que se buscasse uma transformação no serviço de atendimento ao cliente. Aí foi feito um primeiro PMI sem surgimento de propostas que julgássemos, que a equipe, à época, né, julgasse relevante ou aderente. Aí foi feito um segundo PMI, também novamente sem propostas julgadas adequadas. Aí este grupo convidou 6 empresas, né, com qualificação, Capgemini, Deloitte, estou tentando me lembrar mais algum, acho que não vou me lembrar todas, e ao final dessas 6, restaram 2, a IBM e a Stefanini. Né? E para essas 2 empresas, esse grupo multidisciplinar, formado por pessoas da casa, formado pela pessoal da tecnologia de informação, pessoal de relacionamento com o cliente, pessoal da diretoria de distribuição. Esse pessoal fez provas de conceito, analisou as qualificações técnicas, conversou com clientes dessas empresas e fez a recomendação de que a melhor proposta era a proposta da IBM. Né? Essa proposta, então, com uma nota técnica muito exaustiva... Por que não licitar? Porque nós tivemos... Se o senhor me permite terminar, depois eu respondo, senão só vai me perder um pouco o raciocínio, mas eu seguramente lhe respondo... um pouco mais direto, né? Dentro do meu... Perdão, deputado, então posso pular toda a explicação, se o senhor preferir. Eu acho que era mais para esclarecimento. Temos uma manifestação jurídica favorável de uma modalidade de contratação. A manifestação jurídica na CEMIG é a coisa mais fácil de obter, porque a gente está percebendo. Porque a legislação da oportunidade de negócio estabelece como pré-requisito para a celebração dessa modalidade de contrato que seja comprovada a especialidade do contratado no tipo de ação. E o representante da IBM, sentado onde o senhor está, diz que a IBM não tem outro contrato semelhante no mundo, em nenhum lugar no planeta Terra. Então, como é que se caracterizou a especialidade da IBM no negócio que a CEMIG celebrou essa modalidade de negócio? Então, vou lhe responder, né, dentro, obviamente, do que foram as análises técnicas. A análise técnica da CEMIG entende que, sim, há qualificação. Eu lembro que o serviço que nós estamos comentando é o serviço de atendimento ao cliente, o qual é 80% digital. Né? Então, a gente está falando de algo como mais de 100 milhões de atendimentos por ano, e hoje era um pouco menos, mas hoje quase 80% desse atendimento é digital. Entendi. A CEMIG descobriu uma especialidade da IBM que a IBM desconhecia. A capacidade dos atuais gestores da CEMIG é muito maior do que os próprios representantes da IBM para saber em que ela tem especialização ou não. Porque o representante da IBM, reitero, disse aqui que a empresa não tem outro contrato semelhante no mundo. O que eu posso lhe comentar é isso. Né? A IBM decidiu participar livremente, portanto, entendeu, imagino que tenha entendido que tem as credenciais. A IBM Eu também participaria, se pudesse. Né? Agora, o que ela deveria fazer, que era comprovar, para cumprir a lei, que ela tem especialidade, experiência nesse tipo de assunto, ele próprio falou aqui que não fez. Deputado, é o que eu posso comentar. Nós entendemos, pela nota técnica, que sim, há credenciais. Quer dizer que o senhor acha que foi bacana, a CEMIG, era um assunto que não tem como licitar, né?
Então, a gente contrata por modalidade de oportunidade de negócio, sem licitação, contrata a IBM para fazer uma atividade que ela nunca fez em nenhuma parte do planeta, por módicos R$1.120 bilhões. É isso? Deputado, em primeiro lugar, a gente efetivamente, a motivação desta contratação é uma motivação de transformar a qualidade do serviço de atendimento, com a integração dos canais, com a omnicanalidade e com um outro tema que chama-se First Call Resolution, que é assim, resolver na primeira chamada. Então, o que acontecia antes? A média do cliente da CEMIG, ele tinha que ir a 4 canais para resolver o seu problema. Então, assim, ele ia e não conseguia, depois ele ia mais 2 ou 3 vezes, essa era a média. Hoje, nós temos um serviço que ele será integrado, ou seja, por qualquer canal que se entrar, vai ficar a história, e o cliente não precisará contar toda a sua, vamos dizer, reclamação, solicitação de serviço uma outra vez. O nosso objetivo é que ele consiga fazer isso cada vez mais de forma digitalizada. Então, ao invés dele vir a uma agência física, ele pode enviar, por exemplo, a cópia de um documento através de canal digital. E é exatamente essa omnicanalidade, essa maior digitalização, que vai permitir um serviço mais ágil, mais moderno, com maior qualidade de atendimento. Esta foi a motivação, a única motivação que, afinal, gerou a contratação da IBM, que foi, novamente, aprovada em nível de Conselho de Administração por unanimidade e que permitirá, além da melhoria na qualidade da prestação do serviço, permitirá uma economia de cerca de R$450 milhões Me desculpa, durante o período do contrato. Senhor Reinaldo, o senhor dizer dessa economia é uma afronta à inteligência dos deputados dessa CPI. Me desculpa. Vou citar alguns pontos que desmentem essa falácia de que gerou economia. A IBM confirmou essa CPI que não tem expertise em serviço de atendimento humano. Logo, ela fará subcontratação de empresas. Se a IBM vai subcontratar, significa que os serviços ficarão quarteirizados pela CEMIG. No início da economia que o senhor disse, deve-se levar em consideração a bitributação. A IBM terá que negociar com prestadores de serviços a serem subcontratados. A CEMIG, nesse aspecto, por ser detentora de concessão junto à ANEEL, tem muito mais poder de barganha para encontrar preços mais baratos do que a IBM. O cálculo da economia feito pela CEMIG leva em conta que o serviço sofrerá uma transformação de um atendimento humano para o robotizado. Mas isso irá acontecer com ou sem a IBM. Ou seja, a CEMIG tinha condições iguais ou até melhores de fazer a transformação a custo menor. Não foi levado em consideração a economia, os custos com as rescisões contratuais, com fornecedores atuais. Só com a Audac será de R$13,5 milhões. Portanto, essa propagada economia é uma bandeira falaciosa que a CEMIG tem usado para justificar o mais escandaloso contrato já feito no mundo corporativo brasileiro, uma contratação sem certame licitatório de R$1.120 bilhões, como se fosse uma coisa corriqueira, uma coisa normal, uma coisa amena, tranquila. Além disso, todas essas justificativas são muito disparatadas. A gente vê esse afastamento das pessoas sem que se tenha demonstrado qual que foi o dano. Se não demonstrou nem qual que foi o dano, mas já se gastou mais de 10 milhões para fazer a investigação, com a contratação da Kroll, com escritórios de... Ou seja, o custo da apuração é maior do que o do dano. Então, está dando um dano maior do que o suposto dano. Então, essa gestão que o senhor Reinaldo preside na CEMIG tem tomado decisões completamente injustificadas, inaceitáveis, imorais e que precisam ser esclarecidas e postas a nu para que a população de Minas tome conhecimento. Além do que, os processos que foram concentrados na IBM, se cada um fosse chamado e fosse oferecer, olha, se eu vou estender o seu contrato para 10 anos, qual é o desconto que você me dá?
Aí nós poderíamos começar a discutir se houve alguma economia ou não. A diferença de contratar no atacado e no varejo, para ficar mais fácil. Então, é claro que se você tem um contrato de 18 meses, se você for contratado para passar para 10 anos, eu posso dar desconto. Isso foi feito? Foi simulado? Não. Além do que, há um princípio jurídico de que aquilo que não pode ser feito de forma direta não pode ser feito de forma transversa. A AIC não podia ser contratada pela CEMIG porque ela perdeu o certame licitatório. Se ela não pode ser contratada diretamente pela CEMIG, nem indiretamente via IBM, ela não poderia estar prestando serviço para a CEMIG. Isso não é responsabilidade da AIC, isso é responsabilidade da CEMIG. E eu lembro que o senhor João Polatti falou aqui, que recebeu do senhor a orientação de contratar, que desse um jeito de contratar a AIC. Foi dado um jeito. O jeito foi com a IBM. Deputado, só quero comentar aqui que seguramente jamais fiz esse comentário ao senhor João Polatti.